Muito bom dia para você aí de casa. Começamos mais uma edição do RF com você para todo o Brasil. Quinta-feira, 21 de junho. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Mãe de Vitória revela mensagens de possível assassino da filha. Estudante morre vítima de bala perdida a caminho da escola. Denúncia expõe mau uso do dinheiro público. Toneladas de uniformes são descartadas sem uso. E o início do inverno. Estação deve ser fria nas manhãs e noites e quente à tarde. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muita notícia. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você tudo sobre o arroz. Será que ele é o vilão da dieta, hein? E vamos explicar também por que esse cereal é tão famoso aí na mesa dos brasileiros. Acho que no mundo todo, né? Quem não gosta de um arroz, eu amo. Pelo menos Marielle ama. Bom, ontem eu prometi, como promessa é dívida, vamos lá. Para o momento beijo aqui, vou iniciar mostrando a sua participação. Você mandou foto ontem? Então, ó, fica de olho, viu? Beijão para Cristiane de Amaragi, Pernambuco. Super beijo para você. Ótima quinta para Rávila de Eldorado dos Carajás, Pará. Beijão. Beijo também para Jussiara e Robert de Salbará, Bahia. Super beijo para vocês. Olha aí o Luiz José, concentrado assistindo o RF com você, de Padre Marcos, Piauí. Beijão, seu Luiz. O Nilton de Piracicaba, interior de São Paulo, super beijo pra você também. Ótima quinta pra Vera de Redenção do Gurgueia, Piauí. Beijão, Vera. Roberto de Teotônio Vilela, Alagoas, super beijo. Essas são as primeiras participações. Quer mandar a sua selfie aparecer aqui para todo o Brasil? Então anota o WhatsApp na agenda, 19971024854. Isso mesmo, faça sua selfie bem bonita, me manda, não esquece do seu nome e da sua cidade. E teve gente que já mandou aqui, Marielle, você tá diferente. Estou sim. Olha, estou seguindo a tendência de inverno. Estou com um novo visual, morena agora, né? Vamos fazer a primeira pausa do RF com você. Na sequência tem as principais notícias do dia. Portanto, não saia daí por nada desse mundo. Olá, meus amores. Lembrem, hoje a partir das 3 da tarde eu espero vocês aqui no Versátil Atual. Com muita informação, um bate-papo muito especial e na cozinha uma saborosa receita. É hoje, hein? Às 3 da tarde, aqui no Versátil Atual. Pode uma escola ter aula de robótica para todos os seus alunos desde o primeiro ano? No SESI, pode. Eu nunca pensei que seria capaz de construir robô. Hoje eu sei que eu consigo e pretendo continuar trabalhando na área. A robótica mudou a vida da minha filha e ela já foi até para a Inglaterra participar de um concurso de robótica pelo SESI. Pode a educação mudar o rumo de um país? É claro que pode. A belíssima Flor Calçados nasceu com a missão de exaltar a beleza do universo feminino, valorizando seu desejo pela exclusividade e conforto, estando em constante desenvolvimento para trazer o que há de mais atual no mundo da moda. A vida é belíssima. Venha ser um franqueado ou uma revendedora. Acesse o nosso site www.bellissimaflor.com. Pode uma escola vencer todas as distâncias para chegar perto de quem mais precisa? No Senai, pode. Vou realizar o meu sonho de fazer um curso no Senai. Pode a educação mudar o rumo de um país? É claro que pode.
Começou o maior jogo da história da sua vida. Promoção Manda Prêmios. Marque um golaço e compre sua casa própria. Concorra a até R$150 mil. Tem 10 mil toda semana e todos os dias tem 3 mil reais. Ligue agora para 19 996450917. Participe de um super quiz e prepare a torcida. Você pode ser o campeão. Ligue 19 996450917. Promoção Manda Prêmios. Preparou, ligou, é prêmio. Pode seu filho acordar feliz para ir para a escola? No SESI, pode. Essa é a melhor escola do mundo. Ela vem sorrindo, eu volto sorrindo e até nas férias ela quer vir para a escola. Pode a educação mudar o rumo de um país? É claro que pode. Olá, você que gosta da vida da roça, você que gosta de moda boa, você que gosta de humor, eu tenho um convite especial para você. Todos os domingos aqui na Rede Família de Televisão tem o programa Roça na TV. Muita descontração, muita alegria, muita moda boa. Então não se esqueça, é todos os domingos, Roça na TV, aqui na Rede Família, conectada a você. De volta aí ao vivo, daqui a pouco as principais notícias do dia, a reportagem especial, vamos falar sobre o arroz. Será que ele faz bem, mal para a saúde? A nutricionista Dani Briesse estará aqui ao vivo esclarecendo tudo pra gente. Você pode inclusive já mandar a sua pergunta aí sobre dieta, sobre o arroz no nosso WhatsApp. Coloca na tela, produção, o WhatsApp para quem quiser mandar aí a sugestão, opinião ou pergunta para a reportagem, o tema do dia. Pode deixar na tela aqui, 1997-102-4854. Já vai mandando, ok? Vamos ver o clima então, previsão do tempo na tela. Olha aí, em Limeira, aqui interior de São Paulo, mínima de 14, máxima de 28 graus. Em Atibaia, interior paulista também, sol por lá, mínima de 12, máxima de 24 graus. E em Bariri, interior de São Paulo, mínima de 14, máxima de 29 graus. Agora as notícias do dia. Começou hoje de manhã o inverno e a estação será marcada por frio nas manhãs e noites e calor à tarde, como já anda acontecendo, né? Uma bomba relógio para a saúde. O casaco usado para aquecer o corpo no frio, horas depois serve para se proteger do sol forte. Foi no friozinho da manhã que Jefferson, atendendo ao pedido da filha, saiu de casa para ir ao parque. Só não esperava esse calorão no meio do passeio. Tava achando que ia até fazer frio, como nós trouxemos lá de manhã, tava bem frio. Assim como eles, muitos têm se surpreendido com a temperatura. Não tem mais verão, inverno. Tem friozinho à noite, dá para tomar um vinhozinho, eu acho uma delícia. E de acordo com os meteorologistas, a temperatura que começou baixa neste primeiro dia da estação pode alcançar os 27 graus em São Paulo. Essa variação térmica pode durar pelo menos até o mês de julho. Logo quando esse mês de julho for caminhando, a gente já tem o típico do inverno mesmo, da climatologia. Temperaturas na casa dos 22, 23 graus durante a tarde, bem mais agradável. Diferentemente do ano passado, quando a estação foi muito seca, neste ano o fenômeno El Niño vai trazer chuvas mais frequentes e regulares durante o inverno, em todo o país. Mesmo assim, a umidade relativa do ar não será das mais altas. No Brasil Central, de uma maneira geral, a umidade relativa do ar fica bastante baixa durante a tarde. Então, a gente recomenda não realizar atividades ao ar livre, sem se hidratar bastante, ou nos horários aí de maior aquecimento. E também usar protetor solar, porque não é porque os raios demoram, os raios solares demoram mais para percorrer nossa atmosfera, que eles não trazem algum risco para a nossa pele. E a mãe de Vitória entregou à polícia mensagens do possível assassino da filha. Num conteúdo, o suspeito ameaça a mãe, dizendo que a polícia é fraca e que o caso vai ficar por isso mesmo.
A polícia se concentra no cruzamento de informações já prestadas por suspeitos e pessoas próximas à Vitória. 4 pessoas prestaram depoimento nesta quarta-feira na delegacia de Araçariguama, interior paulista. Só a mãe falou durante quase 2 horas. Saiu sem revelar o conteúdo da conversa com os investigadores. O pai da adolescente e a madrasta também foram intimados. Foram aproximadamente 4 horas de depoimentos. Na saída, ele evitou comentar sobre as perguntas que foram feitas. Só veio mesmo para fazer como a gente já tinha prometido, para colaborar com as investigações. Vamos seguir na mesma linha de conduta que eles vêm fazendo. No começo da noite, de maneira inesperada, um depoimento extra, mas que não estava programado para ser realizado nesta quarta-feira. Após ouvir os pais de Vitória, a delegada que investiga o caso solicitou a presença de mais uma pessoa na delegacia. Guardas municipais foram buscar o vigia noturno que trabalha e mora próximo ao ginásio onde Vitória foi vista pela última vez. A polícia já recebeu informações preliminares do canil da cidade. Cães farejadores que trabalharam nas investigações para encontrar o corpo teriam apontado a presença de um dos suspeitos nesse mesmo local. A polícia busca agora provas materiais que sustentem que o homem esteve lá. Os celulares dos pais de Vitória e da madrasta foram apreendidos e serão encaminhados para a perícia. A família tem recebido mensagens em tom de ameaça. O autor de alguns textos afirma ser o próprio assassino. Quem escreve também acusa a mãe da adolescente de ter conhecimento sobre os motivos que levaram à morte da filha. A polícia vai investigar, vai encontrar o culpado, acredita no trabalho da polícia, também na justiça divina, na justiça de Deus. E uma criança sequestrada por um pedreiro foi encontrada pela polícia. A suspeita é de que ele iria abusar sexualmente da menina. O abraço forte é de uma mãe aliviada. Foram 2 dias sem notícia da filha de 9 anos. Ela foi levada de casa em Caiapônia, a mais de 300 quilômetros de Goiânia. O homem que sequestrou a menina trabalhava como pedreiro na casa da família. Ezequiel Severino Mendonça, de 50 anos, confessou ter tirado a criança de dentro de casa. Eu conversei com ela falou que queria sair de lá. E a intenção dele, por mais que o laudo constatou que ela não foi abusada sexualmente, a gente acredita que ele chegaria a abusar. Mas ele viu que não era o momento certo ainda. Ele queria, na cabeça dele, possivelmente, conviver com ela ali naquela mata. Os dois foram encontrados na mata, a mais de 100 quilômetros de Caiapônia, um lugar de difícil acesso. Eu não comi nada. Agora dormi, ele pegou umas folhas de coqueiro e botou assim em cima de uma árvore, né? Muito frio, ficava tremendo de noite. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a chegar até o suspeito. O vídeo mostra quando o homem para abastecer. No banco do carona, aparece a criança com um boné. Ela parece abaixar para se esconder. Quando Ezequiel caminha em direção à porta, parece tentar esconder a menina. O carro foi encontrado abandonado a 8 quilômetros de onde os dois estavam. Segundo a polícia, Ezequiel já tinha antecedentes criminais. Ele foi acusado de abusar da própria filha no ano de 2005. Na época, a menina tinha apenas 9 anos. Ezequiel vai responder pelo crime de sequestro. Você não sabe a felicidade que eu tô. Eu e toda a minha família. E no Rio de Janeiro, um adolescente foi baleado enquanto ia para a escola. Marcos Vinícius, de 14 anos, não resistiu aos ferimentos. Esta imagem exclusiva mostra a mãe abrindo a mochila com cadernos e o uniforme da escola do filho. Ela procura e acha na camisa a marca do disparo. Marcos Vinícius, de 14 anos, estudava em uma das 44 unidades de ensino que fecharam por causa do confronto entre policiais e traficantes no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. As crianças fizeram de tudo para escapar de balas perdidas. Muito tiro mesmo. É um absurdo a operação na hora dessa. Meu Deus, olha o tamanho das criancinhas no chão. Marcos Vinícius estava atrasado para a aula e foi baleado a caminho do colégio. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Getúlio Vargas, mas morreu minutos depois.
O confronto foi tão intenso que as unidades da rede municipal de ensino acionaram o alerta vermelho, o nível mais alto dos protocolos de segurança. As escolas foram fechadas e pelo menos 3.000 alunos só puderam sair quando terminou a operação policial. As comunidades da Maré foram alvos de uma grande operação da polícia que contou com tanques do Exército e helicópteros blindados que dispararam para baixo. Segundo a polícia, 6 suspeitos reagiram e morreram na troca de tiros. Um mototaxista ainda foi baleado. Depois da operação, a Defensoria Pública do Estado do Rio pediu à Justiça a proibição de disparos feitos por aeronaves em operações policiais. A operação era para cumprir 22 mandados de prisão de traficantes ligados à morte de um agente da Polícia Civil na semana passada. A coordenadora de educação esteve no hospital, onde Marcos Vinícius foi atendido. Ela conversou com a mãe da mais nova vítima de violência na Maré e criticou o horário em que a operação foi realizada. O poder público tem que estar presente, porém, ali estão alunos, funcionários, professores, direção da escola. E em protesto pela morte do adolescente, foram realizados aí várias manifestações e um novo tiroteio acabou acontecendo. O tiroteio assustou os moradores do Complexo da Maré durante toda a noite desta quarta-feira. A noite foi de tensão também nas principais vias expressas do Rio. Aí, ó, todo mundo voltando aqui na contramão da linha vermelha. Motos invadiram as vias. Manifestantes colocaram fogo em lixo. Um ônibus foi incendiado na Avenida Brasil. Um grupo arremessou um sofá na linha amarela. Este outro grupo tentou arrastar as muretas de divisão da linha amarela para fechar a via. São 3 horas da manhã e a nossa equipe de reportagem está aqui na linha amarela, na altura de Bom Sucesso, na zona norte do Rio. Como dá para perceber, a via está interditada. Os motoristas são obrigados a pegar o acesso à Avenida Brasil. Equipes do BOP e do BPVE estão concentradas aqui neste local. Tiros também foram ouvidos no entorno do Complexo da Maré durante a madrugada. E a polícia prendeu um homem com uma carga no mínimo inusitada. Ele tinha armas, explosivos e várias máscaras hiperrealistas usadas por uma quadrilha para roubar bancos. As máscaras de silicone são quase perfeitas e a polícia acredita que pertenciam a uma quadrilha especializada em roubar agências e carros fortes. O criminoso também estava com este arsenal de guerra: fuzis com mira especial, munição, explosivos, roupas parecidas com as do Exército Brasileiro e miguelitos, essas estrelas de pregos usadas para estourar pneus de carros. Os policiais estavam fazendo um patrulhamento em Sumaré, no interior do estado, quando viram um carro blindado e suspeitaram do motorista. Os disfarces e as armas estavam no porta-malas. As investigações apontam que ele seguia para um posto de combustíveis, onde aguardaria instruções dos líderes da quadrilha. É possível que eles estivessem se preparando para um novo ataque. Mas para a polícia, o criminoso disse que estava só transportando tudo. Uma equipe do esquadrão antibombas teve que ser chamada para inutilizar os explosivos. Todo o material foi apreendido. A polícia segue investigando o caso para tentar chegar a outros integrantes da quadrilha. Agora um exemplo sobre o desperdício do dinheiro público. 2 toneladas de uniformes escolares foram encontradas em um depósito em péssimas condições de conservação. Olha só que absurdo. Enquanto centenas de crianças estão sem receber uniforme para ir à escola em Itaguaí, 2 toneladas de camisas, bermudas, casacos e calçados da rede municipal de ensino foram para o lixo, prontos para serem incinerados. As imagens foram gravadas por fiscais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, o Fundeb. A prefeitura alega que o depósito ficou infestado de ratos e insetos e, por isso, os uniformes estariam contaminados. Nós solicitamos o apoio policial, ligamos o 90, a polícia prontamente nos atendeu e aí
procedemos à delegacia e fizemos o registro de ocorrência. Os uniformes estavam em um galpão alugado pela prefeitura que funcionava como confecção e depósito das roupas. A Polícia Civil vai fazer uma perícia no local para saber se esses uniformes estavam mesmo contaminados. A polícia também solicitou os documentos referentes ao edital que foi aberto pela prefeitura para a incineração das roupas. A revolta dos pais e professores é ainda maior, porque esse problema teria sido detectado pela prefeitura há mais de um ano. De acordo com os pais, 10 toneladas de uniformes já tinham sido encontradas em mau estado de conservação no mesmo depósito na gestão anterior, mas parte deles foi distribuída para creches e colégios. Uma licitação para novos uniformes chegou a ser aberta, mas por falta de interessados foi considerada fracassada. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Tem o Jogo do Brasil e vários serviços terão os horários alterados, viu? Veja como vai funcionar aqui em Limeira, fique atento. E o Jogo do Brasil vai mudar a rotina de quem depende do transporte público na cidade de Limeira. É que os ônibus não vão funcionar no horário dos jogos da seleção. É muito importante a gente informar a toda a população que no dia de todos os jogos do Brasil e no horário do jogo nós teremos a suspensão do transporte coletivo, dos quais eles não irão estar rodando no município. É importante salientar que eles vão fazer o transporte até no início do jogo. No início do jogo eles param e retornam logo após o final do jogo, porque os veículos do transporte coletivo eles não retornarão para as garagens e sim eles ficarão nos pontos finais de cada linha para que tenha o menor impacto possível junto à população, para que possa estar transportando todos os que necessitam, né, estarem se locomovendo antes do jogo e também aqueles que se necessitam do transporte após o jogo. Então a paralisação é somente no horário do jogo, como vai ocorrer agora nessa sexta-feira. O horário do jogo inicia-se o jogo às 9 e retorna às 11. Então, das 9 às 11 da manhã, nós não teremos transporte coletivo. Acabou o jogo, já retorna. E também na outra quarta-feira, que o jogo é às 15 horas, também fica suspenso o transporte coletivo das 15 às 17 horas, que é o horário do jogo. Mas não é só o transporte público que não vai funcionar durante os horários dos Jogos do Brasil. O comércio, as agências bancárias e alguns serviços da prefeitura também vão sofrer mudanças toda vez que a seleção brasileira entrar em campo. E as alterações continuam nesta sexta-feira. Com o segundo Jogo do Brasil, as agências bancárias vão funcionar das 13 às 17 horas. No comércio de Limeira, a recomendação do Sicomércio é que as lojas que preferirem fechar durante o jogo reabram 30 minutos após o fim da partida. O expediente da Prefeitura e dos Centros de Saúde da Família será das 12 às 18 horas. Já os pronto-atendimentos e a farmácia municipal funcionam normalmente. E o RF com você também vai funcionar normalmente, hein? Portanto, amanhã fique comigo aqui, vamos fazer uma cobertura aqui por Limeira. Eu vou acompanhar o jogo num bar, a Larissa também num restaurante que vai servir um café da manhã e estaremos aqui no estúdio às 11h30. Eu espero você. As eleições estão chegando e uma ameaça real gera preocupação entre as autoridades. Eu falo das fake news e um fórum foi realizado aí sobre o tema, olha só. Quem participou do seminário tem certeza que vai ensinar o que aprendeu aqui para mais pessoas. O presidente Michel Temer abriu o evento. Ele destacou a importância de uma imprensa livre para a democracia. Uma não existe sem a outra. E, portanto, quando eu vejo aqui se organizar esse seminário, eu vejo que há, neste encontro, um ressalte, uma saliência especialíssima para a democracia. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, promoveu o seminário Impacto Social, Político e Econômico das Fake News. A mídia tradicional sempre teve muita responsabilidade, sempre se autorregulou, sempre exerceu a sua liberdade de informação e a sua liberdade de expressão com responsabilidade, e ela agora vem
assumir mais esse papel, de mostrar às pessoas, de fazer com que as pessoas possam entender a diferença da notícia com fonte, da notícia com origem, da notícia que é checada e rechecada, da notícia que é disseminada sem nenhuma dessas responsabilidades. Em ano de eleições, o tema também preocupa o Poder Judiciário, que quer evitar a multiplicação de notícias falsas, que possam influenciar a opinião pública e atrapalhar o resultado das votações. As fake news poluem o ambiente democrático. Elas representam a ira de um candidato contra o outro, ao invés de revelar as suas próprias virtudes. E um idoso foi preso com centenas de documentos em branco usados para a produção do material falsificado. O esquema abastecia vários estados. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará, Rio de Janeiro. São milhares de documentos em branco, de 23 estados diferentes, mas a maioria de São Paulo. São carteiras de identidade, de motorista, documentos de carros e até cheques em branco. Esses documentos, ora utilizados para abrir contas fraudulentas, ora para receber benefícios, né, indevidamente em nome de alguns segurados, junto ao INSS. Tudo isso estava com este idoso de 79 anos. Ele foi preso em uma pensão no centro de São Paulo, onde vendia os documentos preenchidos sob encomenda. A primeira vez que ele foi parar na cadeia foi em 1950. Ele se orgulha em dizer que tem 60 anos no mundo do crime. A investigação começou depois da prisão de 2 criminosos no mês passado. Eles estavam com documentos adulterados. A polícia desconfia de que os papéis são originais e que foram desviados de órgãos oficiais. Agora resta saber se a quadrilha é interestadual, isso é, se há uma ramificação em cada estado responsável por encaminhar os documentos para São Paulo. Bom, gente, agora um recado importante para você. Pausa nas notícias. De volta aí ao vivo nessa quinta-feira, 12h04, e vamos então para a reportagem especial do dia. Vamos falar agora sobre o cereal mais famoso na mesa dos brasileiros, o arroz. Você gosta? Consome com frequência? Ele também é apontado como um vilão para a dieta, viu? Será que é verdade? É o que vamos descobrir a partir de agora. Fresquinho, assim, soltinho. Quem resiste? É o alimento básico, o arroz. E o feijão, né? Mas o arroz acho que é mais, viu? Fala a verdade. O brasileiro tem uma baita queda pelo arroz nosso de todo dia, né? Dá força, né? Pra gente passar o dia, trabalhar, cuidar das crianças, correr, da correria é o que dá força. Feijão, arroz. Se ela pratica, por exemplo, bastante atividade física, é interessante ela usar esse carboidrato. Mas se ela é uma pessoa sedentária e comer muito arroz, com certeza ela vai engordar. O arroz foi provavelmente a primeira planta cultivada na Ásia. Acredita-se também que o Brasil tenha sido o primeiro país a plantar arroz no continente americano. Isso muito antes dos portugueses. Entre os índios, o cereal era conhecido como milho d'água. O arroz, ele costuma ser o quê? Um grão mais barato para se comprar. Ele é super rápido de cozinhar. Eu falo que é um coringa no nosso prato. Não é de hoje, não. Já faz tempo que o arroz aparece assim, acompanhado. Tá até nos livros. Coisa antiga mesmo. Mas, independentemente disso, o brasileiro sempre teve o hábito de criar, de fazer misturas. E com o arroz ele faz isso muito bem. Não é à toa que surgiu a expressão arroz com o quê? Que tal, por exemplo, arroz com carne seca e muito tempero? É o famoso arroz carreteiro, uma receita típica da região sul do país. Além das proteínas e do nosso tradicional feijão, existem muitos outros acompanhamentos nutritivos e deliciosos. Frango, costela. Qualquer coisa para mim combina com arroz. Eu adoro arroz. Mas antes de mais nada é preciso saber fazer um bom arroz. E para isso, todo mundo tem uma receita. Qual é a sua? Acho que o segredo tá na água, na quantidade de água. Faço na panela de pressão. Minha mãe sempre fala que é o bom óleo, né? Entrevistamos o professor de gastronomia Danilo Galhardo para ensinar receita sem erro e dizer também o que é mito ou verdade. Não tem aquela história de que mais azeite vai deixar soltinho. Não, não tem. Muita gente mito. acha mito. Isso é completamente mito. Tudo bem? A gente pode fazer um arroz sem gordura, sem óleo, sem azeite, sem manteiga.
E ficar soltinho. Fica soltinho, exatamente. Ele refoga cebola e alho. 150 gramas de arroz, a gente entra com o dobro da quantidade de água. Além do sal, o professor usa ainda um tempero especial. Aqui tem tomilho seco, louro seco e salsinha seca. Faço uma bolsinha, um sachêzinho e coloco dentro da água na cocção. Fica muito mais saboroso também. Quando começou a borbulhar, 15 minutos ele já está pronto. Ou seja, o grande truque é a quantidade de água. Se colocasse mais água, ele empapa. É o famoso unidos venceremos. Unidos venceremos, exatamente. Eu gosto, particularmente, eu gosto. Apesar do arroz branco ser o mais consumido no país, existem outros tipos, como o vermelho e o negro. A diferença está na tipologia do grão e no cultivo. Uma terra mais vermelha pode dar grãos vermelhos, uma terra mais escura dar grãos pretos. Esse arroz vermelho ou arroz negro, a quantidade de fibra, a quantidade de nutrientes, ela é muito maior. Só que ainda há poucas plantações no Brasil. Normalmente esses produtos são importados, até por isso são bem mais caros. A dica do Danilo é cozinhar tanto o arroz vermelho como o negro sem tempero nenhum. Dessa forma, a gente vai ter o arroz já cozido e você pode colocar o tempero que você quiser e agregar sabor de uma outra maneira no grão. E não é que deu certo? Solto mesmo, né? Exatamente, foi aquilo que eu falei. Tempo e técnica. Não tem como você errar. Já o arroz negro e o vermelho ficam mais al dente. Isso acontece justamente pela falta de amido. Forte? É forte, ele tem um sabor bem característico mesmo. Ele é parecido, porém ele é um pouco mais marcante do que o vermelho. Acho que eu fico com o nosso branquinho. Nosso branquinho? Batível arroz. Estamos acostumados com o branco, não é verdade? A moda do arroz com acompanhamentos invadiu até o futebol. A receita é uma homenagem ao jogador pernambucano Antônio José da Silva Filho, que todo mundo conhece como Biro Biro. Ele foi ídolo dos corintianos nas décadas de 70 e 80. Foi uma homenagem que fizeram para mim quando a gente foi campeão em 88 contra o Guarani Campinas. O arroz, que leva o nome dele, surgiu numa mesa de restaurante. Existia o grand maître, o maître do restaurante, que nos anos 80 tinha uma força muito grande, né? Então o maître fazia tudo no salão. Foi numa destas experiências que o maître de uma churrascaria de São Paulo criou o prato. E acabou batizando como Biro Biro porque a batata palha lembrava o cabelo amarelado e todo encaracolado do jogador. Além da batata, o prato leva ovo mexido, cebolinha picada, manteiga e bacon. O preparo é super simples. Basta misturar todos os ingredientes na frigideira quente. Após eu desligar esse fogo, eu adiciono as batatas. Por que tem que desligar? A grande dica é essa: se eu adicionar as batatas e continuar fazendo o cozimento, a batata vai murchar, vai amolecer. E voilá, temos o nosso arroz birubiru cheiroso. Vai dizer que essa não é uma refeição de respeito. Pena que você tá de dieta, não vai querer comer, né? Arroz e dieta não combinam, Não né? combina. Ainda mais nesse caso. Uma porção de 100 gramas tem, em média, 380 calorias. E tem uma concentração altíssima de alimentos inflamatórios e com uma quantidade calórica absurda. É como comer fast food. É de vez em quando, não é para ter essa frequência diária de forma alguma. Desculpa aí, dona Dieta. Mas diante de um arroz desses... Espetacular. E para quem não quer exagerar, que tal incrementar o arroz com um vegetal super nutritivo? Agora, arroz com o quê? Agora vamos casar o arroz com brócolis. Que fica bom. Olha, é uma das que eu mais gosto. Pela simplicidade, pelo frescor. Você usa poucos ingredientes e você vai ter um bom resultado.
É um alimento que tem componentes químicos, por exemplo, sulfuranos, que são anticâncer, inclusive. Só tem um detalhe. Você não deve cozinhar o brócolis junto com o arroz, porque você faz perder completamente esses componentes importantes. Só que para fazer o arroz com brócolis do chefe Zé Maria, você vai precisar bem mais do que só o brócolis cozido. Tem alho fritinho, manteiga, queijo ralado e até creme de leite. Olha aí em velocidade rápida a ordem de tudo. E não é por causa do efeito, não. O arroz com brócolis é coisa fácil de fazer. Mas esse aqui é um senhor arroz com brócolis, não é um simples arroz com brócolis. Tem muito amor envolvido, né? Eu espero que você goste. Vamos provar? Deixa eu ver. Olha, ele é bem cremosinho, né? Maravilhoso. Um arroz cremoso e cheio de sabor. O risoto surgiu na Itália, no século XI. Na ocasião, um artista teria oferecido um jantar para comemorar o casamento da filha. Por acidente, ele teria deixado um punhado de açafrão cair na panela. O erro rendeu uma coloração diferente e um aspecto mais pastoso ao arroz. De lá pra cá, as combinações só aumentaram. O chefe Mauro Maia é um especialista no assunto e dá algumas dicas para fazer um risoto perfeito. A primeira é a escolha do arroz. No Brasil, a receita costuma ser feita com o arroz arbóreo. Já na Itália, é comum a utilização do arroz carnaroli. O carnaroli, ele tem muito mais amilase que o arbóreo. E a amilase é o que solta o amido para deixar o arroz cremoso. O chefe mostra o preparo de um risoto clássico no norte da Itália. Numa panela, ele refoga a cebola em azeite e manteiga e adiciona o arroz. E dá uma boa fritada nele, para selar os grãos do arroz. Ele vai ficando transparente em volta e branquinho dentro. Depois coloca o vinho tinto e a linguiça toscana. O caldo de carne é adicionado aos poucos, sempre mexendo muito bem a mistura. O risoto é finalizado com manteiga e um fio de azeite. Já a segunda receita é uma criação do chefe, tudo com um gostinho bem brasileiro. Ele usa vinho branco. Em seguida, coloca cubos de manga e raspas de gengibre. Nesse ponto aqui, a gente já coloca um pouquinho do leite de coco, bem pouquinho, e começa a temperar com um pouquinho de sal para ir montando o sabor. E antes de tirar do fogo, o chefe coloca os camarões. Provar essas delícias é a tarefa fácil. Difícil mesmo é escolher a melhor delas. Não sei dizer qual que eu gosto mais. Muito bom. Os dois maravilhosos. É uma sacanagem, né? Essas horas, hora do almoço, 12 horas e 15 minutos. E nós fazemos o tema o quê? Arroz. Dani Briese, nutricionista, está aqui para falar sobre os tipos de arroz, né? Dani, olhando assim, dá água na boca. Eu, Marielle, não resisto a um bom arroz e feijão feitinhos na hora. Com certeza, Mara, é uma delícia. A gente sabe que é gostoso, não tem como, né? Mas o segredo está sempre naquilo que a gente conversa, na qualidade do alimento, na quantidade e saber a frequência do consumo também. O nosso questionamento inicial era o seguinte: o arroz é ou não o vilão, então? Na reportagem nós já vimos aí, né? E como você disse, tudo com limite não faz mal para a saúde. Mas se a gente for escolher, optar para colocar na mesa diariamente, qual arroz você indica? Com certeza o mais indicado é o arroz integral, né? Porque ele contém ali todos os nutrientes na sua composição, no seu alimento mesmo, ele concentra todos os nutrientes. Depois, que a gente poderia classificar, na verdade, assim, se a gente for colocar em primeiro lugar, segundo ou terceiro, então o primeiro ali o arroz integral, em segundo o outro tipo que é o parboilizado e ali por último talvez o arroz branco mesmo, né? Mas pela concentração de nutrientes mesmo de sentido geral. Bom, explicando melhor então,
O arroz integral, o que acontece? Ele sai lá, ele é colhido, né? O agricultor tira a casca dele e já vai para o supermercado para venda, é isso? Exatamente, isso que acontece. A diferença com o arroz branco e do parboilizado, o que é? Realmente é o processo ali da indústria. No branco, ele já tem todo o polimento, então ele só tem a concentração do carboidrato mesmo dele, do amido, e aí ele perde os nutrientes. Por isso que fica branquinho, porque ele já passa por muitos aí processos, gente, e chega daí na nossa mesa assim, branquinho dessa forma. E muitas donas de casa, inclusive, não lavam o arroz branco para fazer, né, na hora do cozimento ali, porque ele já vem limpo, né? Exatamente. É a maior prova aí que ele passa por vários processos aí de limpeza, inclusive a limpeza de todos os nutrientes. O que o arroz branco tem para oferecer para a gente, ser humano? É claro que ele ainda tem ali, né, os seus componentes como os carboidratos que vão fornecer energia para o indivíduo, para nós, né, que precisamos dessa energia, e algumas proteínas também. Poucas proteínas. Poucas. É claro que o grão integral ele concentra um pouco mais, né, dessas proteínas e muito mais dos nutrientes, com certeza. E o parboilizado ele passa, na verdade, por um processo ele vai ferver, né? Primeiro vai ferver esse grão e aí os nutrientes da casca vão para o interior do grão. E aí ele concentra. Entendi. Entendeu? Então, mas mesmo assim o integral ele é mais puro, né? A combinação arroz e feijão a gente sabe que é o prato típico do brasileiro e de fato contém todos os aminoácidos ali que o corpo necessita para a saúde. Mas sempre é melhor visar ali uma qualidade como o integral, o consumo do integral. Muitas pessoas dizem, muitos nutricionistas, que os carboidratos aí são vilões numa dieta, né? E então, arroz branco tendo mais carboidrato, quanto você sugere? De repente a pessoa está nos assistindo e fala, poxa, não consigo trocar o arroz branco pelo integral, o parbolizado, de jeito algum. E daí? Quanto comer numa refeição, no almoço, numa janta? A quantidade vai depender muito das necessidades do indivíduo, é claro. Então isso vai ser calculado, né? Mas eu não vejo um problema, dependendo do momento do dia, estar consumindo esse arroz. Porque, como eu falei, a gente vai saber a quantidade adequada, claro, para esse consumo, né? E ver o que vai combinar junto, porque você não vai consumir o arroz sozinho, você vai ter outros alimentos também na sua refeição. Então o impacto na sua glicemia vai ser muito menor. É claro que pessoas que contêm algum tipo de patologia, por exemplo, diabetes, ou algum outro tipo mais específico que necessita da retirada e da diminuição desse carboidrato, é muito melhor, então, realmente dar uma restringir ali o consumo e procurar com maior fibra, porque com os alimentos com maior teor de fibra ali vão diminuir esse impacto na glicemia e não vai ter essa oscilação da insulina, principalmente também essa estimulação excessiva da insulina que pode levar a todos os problemas. E dizem também que todos os alimentos integrais, eles proporcionam mais saciedade. Por quê? Por conta desse impacto mesmo na glicemia, por ser conta menor. Disso mesmo. Exatamente, você fica bem alimentado por maior período de tempo, diferente de um carboidrato mais simples que tem um impacto direto na sua glicemia, vai elevar ela, né? E aí vai vir bastante insulina para controlar isso e essa curva glicêmica vai cair rapidamente. Entendi. E aí você tem fome daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos você está com fome. Diferente de um alimento que tem maior teor de fibra, que o impacto é menor, você não precisa de tanta insulina para controlar isso, e aí você fica mais bem alimentado por um longo período de tempo. Por isso a indicação de consumir carboidratos integrais. Daqui a pouco eu quero falar também sobre a quantia de caloria, de repente uma colher de sopa aí que a gente tem como referência. Produção, por favor, deixa o telefone para quem quiser mandar alguma pergunta. Estão chegando perguntas aqui com o tema do dia para quem quiser aí mandar pra gente, pra Dani. O Wesley da Bahia, da cidade de Cipó, ele diz, minha mãe acabou de fazer um arroz agora. E a sua mãe, Marielle, a dona Ana? Olha, o Wesley já sabe até o nome da minha mãe, a dona Ana. Gosta de arroz? Sim. Todo dia almoço na casa da dona Ana e todo dia tem um arrozinho fresquinho e o feijão também, viu? Bom, vamos lá então falar sobre calorias, Dani. 1 colher de sopa, coloca então a imagem do arroz branco na tela. O arroz branco, quantas calorias?
Acredito que vai depender muito da quantidade em si, né? A gente tem que ver, na verdade, normalmente a gente usa uma tabela de composição de alimentos que a gente vê ali, por exemplo, uma porção de 100 gramas. Quantas calorias e quanto de carboidrato para fazer essa relação com os outros tipos também. Sim, na média... Na média, eu acredito que não consigo chutar um valor em relação a 100 gramas do alimento, mas eu acho que ele com um arroz integral, até em questão de caloria mesmo, é bem parecido. É parecido. É parecido, mas o que vai diferenciar é a quantidade do proteínas. nutriente e proteína e os nutrientes mesmo em si, de fato, né? Entendi. Porque a quantidade do carboidrato é realmente bem parecida. A concentração é maior no branco, mas no integral ele ainda também tem um pouquinho, claro, né? Com certeza, Entendi. porque é uma fonte ali de energia, então ele tem o carboidrato. Dani, e vamos falar sobre o seguinte agora. Quando uma família opta por colocar o arroz branco na mesa, né? Se o filho tem filho pequeno ou filha pequena, o que acontece? Eles vão comer, porque é aquilo que está disponível, né? Então, até uma dica para as mães e pais para incentivarem as crianças a terem já, desde pequeno, uma refeição saudável. Oferecer para as crianças a opção do integral, né? Isso é importante também. Isso é importante, porque a gente sabe que até os 2 anos de idade, o paladar está sendo formado dessa criança. Então, a gente apresentar esses tipos de alimento com maior teor de fibra, com maior concentração de nutrientes é muito bom, porque ele vai acostumando o paladar e o seu consumo vai ser bem mais, ele vai aceitar melhor esse consumo. Ok, temos uma pergunta aqui, a Stephanie. Meu filho tem 1 ano e 5 meses e adora comer arroz. Faz mal comer muito arroz ou só arroz? Tem criança que realmente só gosta de comer o arroz, né? Não aceita a tal da mistura, que é a carne, né? Ou um legume, uma verdura. Exatamente. Só o arroz é aquilo que a gente até conversou, né, anteriormente. Só o arroz tem um impacto diferente do que você consumir com outros tipos de alimento, porque a gente visa muito a carga glicêmica da refeição. Então, o arroz associado com uma proteína magra, com as outras fibras dos legumes, das folhas, né, de uma gordura boa do azeite ali para temperar, isso tudo diminui a velocidade de absorção desse carboidrato. Então, é importante estar associado com outros tipos de alimento. É claro que com crianças a gente sabe que é mais difícil mesmo, né, o consumo. Então, tem que ter um jogo de cintura. Eu tenho um exemplo em casa. Minha sobrinha Isadora tem 3 aninhos, ela só quer comer arroz. Tudo que tem carne no meio, um macarrão com carne ou uma lasanha, qualquer outra coisa, ela não aceita, quer que a gente tire inclusive a carne do macarrão, por exemplo, e só quer comer o arroz. Porque a gente sabe que de fato é mais palatável mesmo, é gostoso, né? E por conta desse impacto na glicemia também de consumir ele sozinho, a gente tem vontade de comer mais mesmo. Sim. Né? É que nem a questão do açúcar, por exemplo. A gente come e quer comer mais, né? Não tem aquela saciedade, não tem a sensação de saciedade. Então, por isso que talvez a criança tá consumindo e não quer parar, porque ainda não deu a sensação de saciedade, né? Por conta do impacto glicêmico. Até os pais que têm dificuldade aí, né, em alimentar os filhos, né, deles recusarem aí frutas, verduras, legumes e até os essenciais, o arroz e o feijão. Esses dias eu li uma reportagem muito interessante que tem mamães e papais que fazem os alimentos em formato assim, ó, de bichinho, sim, né, um coração, uma carinha ali, e daí esse momento da alimentação acaba virando uma diversão também, né? Sim. E é tão simples, né? Nossa, isso é uma dica incrível mesmo, mudar ali a cor, talvez misturar com uma beterraba, uma cenoura, um espinafre, um brócolis, para dar esse estímulo visual, porque a criança precisa muito disso mesmo, do estímulo visual, para ter uma melhor aceitação do alimento, com certeza. É bem interessante. Fazer né, formato ali de árvore, de alguma coisa nesse sentido, de uma carinha no prato. É bem legal, são coisas simples, né, e fáceis para estar fazendo aí no dia a dia. Temos uma pergunta aqui, na verdade está passando uma informação pra gente. Os médicos estão pedindo pela 1000ª vez para quem for cozinhar o feijão, deixar ele de molho por pelo menos 15 minutos no vinagre, depois lavar bem e colocar para cozinhar. Só o vinagre está matando uma bactéria que está vindo no feijão das plantações. Nem os antibióticos estão resolvendo. Você sabe algo disso?
Tem que lavar realmente. Você indica lavar o arroz e o feijão, Dani? Olha, indico sim, mas em relação ao vinagre, é algo talvez novo que está saindo, essa questão, né, desse tipo de contaminação. Mas assim, a gente indica sim, principalmente feijão, para não dar nenhum tipo de desconforto gastrointestinal. Porque às vezes a pessoa sente aquela sensação que ou tem uma formação maior ali de flatulência, né? Tem gases mesmo, sim. Às vezes estufa um pouquinho. Então a gente recomenda lavar o feijão mesmo, deixar de molho, na verdade, até de um dia para o outro, se for possível, umas 12 horas, para poder porque ele eliminar amolece também, né? Fica mais fácil, gasta menos gás, já que estamos nessa crise aí, com o preço lá em cima do botijão, né? Então é mais fácil deixar de molho mesmo. Fica mais fácil o cozimento e também para não ter esse desconforto mesmo. Bacana, temos mais uma pergunta aqui, Áurea de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Um idoso com diabetes pode comer arroz todos os dias? É aquilo que a gente tinha conversado. Quando tem uma patologia específica, como diabetes, por exemplo, eu sempre recomendo reduzir esse consumo e ter muita atenção. Nunca consumir sozinho também, sempre associado com outros funções vitais, né? O cérebro funciona à base da glicose, o nosso sistema imune, então é importantíssimo ter ele, mas cada caso é um caso, por isso que é super importante uma orientação nutricional e do seu médico também para avaliar o caso e ver como tá isso, né? O desenvolvimento dessa doença para poder estar orientando melhor, mas é bom evitar e reduzir o consumo sim. Ok, obrigada, Dani. Vamos de volta aí ao vivo nessa quinta-feira, 12 horas e 33 minutos. Estamos falando sobre o quê? Sobre os tipos de arroz, viu? Dani Briese, nutricionista, está aqui comigo. E vamos então retomar a questão das calorias, né? Será que o integral, o branco, tem muita diferença aí quando o assunto é caloria? Coloca o branco na tela, produção, fazendo favor. O branco, Dani, quanto tem de caloria o arroz branco, que é o meu preferido, por sinal? Que é uma delícia, né? Que é uma delícia soltinho, né? Com aquele alinho por cima. Um pouquinho de azeite. O azeite, meu Deus. Como a gente tinha falado também anteriormente, né? Em questão do arroz integral, branco, parboilizado, eles são bem semelhantes, né? Na questão nutricional. Então, em calorias também, são bem próximos. O arroz integral, em média, aí, 100 gramas, tem mais aproximadamente 130 calorias. O branco e o parboilizado também, mesma coisa. 100 gramas, 130 calorias. Isso, em média, né? Se a gente for colocar aí uma porçãozinha de 100 gramas. Em questão do carboidrato, concentração, mesma coisa também, são bem parecidos. O branco ali em torno de 28 gramas de carboidrato puro, o integral parboilizado em torno de 24, 25, bem próximo. O que vai mudar mesmo, como a gente tinha comentado, é a questão do nutriente, da concentração de nutrientes. O integral é melhor. O integral é melhor, o branco perde, né? O integral ele quem está mantém. chegando agora, gente, Exato. o arroz branco perde aí a questão nutricional, por quê? Passa por vários processos até chegar à sua mesa, por isso que ele é branquinho, limpinho e gostoso assim, né? Mas ele passa por tanto processo de purificação, né, Dani? Exatamente. Que acaba perdendo aí os nutrientes. O integral não, ele sai ali, ele é colhido, tira a casquinha, às vezes vem até com casquinha no saco que a gente compra, verdade, não é? É mesmo. E daí já está pronto para comer também. Por isso que Exatamente. ele tem a cor amarelada também, né? E é por isso que a gente indica, nós profissionais indicamos o consumo do arroz integral, por conta dessa concentração maior de nutrientes, com certeza, e o impacto ali que vai ser um pouquinho diferenciado na glicemia também. Isso acontece com todos os outros alimentos integrais, Anne? A farinha integral? Também. É porque realmente sai ali, é plantado, colhido e vai para a mesa do brasileiro. Exatamente, com todos a os mesma outros lógica. também, é a mesma lógica, com certeza. É claro que a farinha de trigo, por exemplo, integral e a farinha de trigo a branca mesmo, é também processo industrial, tirou ali a maior parte dos nutrientes, o impacto na glicose do sangue é diferenciado, com certeza. Ok, vamos então acompanhar agora a segunda parte da reportagem especial sobre o arroz e o quanto esse cereal é versátil no cardápio. Vamos ver.
Um sabor que veio do outro lado do mundo e conquistou milhares de brasileiros. O arroz japonês é mais gostoso que o arroz branco. Sushi, temaki, hot roll, adoro. Na cultura japonesa, o arroz é sinônimo de fartura, de prosperidade e é a base alimentar desse povo. Ele está presente praticamente em todas as refeições do dia. Na casa do seu Masahiro e da dona Neuza, que são filhos de imigrantes japoneses, a tradição é mantida. Tem os seus derivados, né? E também as variações aqui. E para honrar as tradições, seu Masahiro fez questão de preparar um sushi para nossa equipe. O arroz que os japoneses têm o hábito de comer é diferente do que os brasileiros costumam, não é verdade? Sim, é um arroz mais grudento, por assim dizer, por comer. E depois de cozido, ele vira o... Gohan. Gohan. É. Então, sempre que a gente fala Gohan, é já ele prontinho. Sim. Ele é bem calórico, tanto quanto o arroz branco. Então é interessante a gente comer pouquinho arroz Gohan. Em média, o Gohan demora 15 minutos para ficar pronto. Tá sem tempero? Sem tempero, sem nada. Só água? Só água. E para rechear o sushi, várias combinações são possíveis. Omelete. Aqui é omelete. O kanikama. E esses aqui são Aí cenoura? Posso fazer cenoura e esse daqui chuchu. O acompanhamento é à vontade. Para montar o sushi, seu Masahiro usa uma espécie de esteira de bambu, que ajuda na hora de enrolar os ingredientes. Você vai desenrolando aqui, ó. Ah, sim, sim. E vai fazer bem apertadinho, aí sai isso daqui, ó. Cada vez que faz um corte, tem de molhar de novo. Sushi pronto, hora de ir para a mesa. Mas não acabou, tem sobremesa. E o mochi também é feito à base de arroz. Embora possa ser consumido durante o ano todo, esse bolinho faz parte principalmente de ocasiões especiais, como casamentos, festas de fim de ano e também no nascimento de bebês. O principal ingrediente é o arroz glutinoso, que depois de moído é moldado à mão. Ele pode ter vários tipos de recheio. Esse aqui, por exemplo, tem uma massa de feijão azuki, tipicamente japonês, no seu interior. E para acompanhar a refeição, que tal uma dose de saquê? A bebida é feita a partir da fermentação do arroz. E o saquê é uma coisa, você está tomando, você não sente, não parece sente uma nada. água. É. Na hora que você vai levantar é que você sente. Então já sabe, tanto para comer quanto beber, o segredo é a moderação. Ah, mas sempre tem como melhorar aquilo que já é bom, especialmente com as sobras. Muita coisa para fazer, não dá para jogar fora não. Mas atenção, para reaproveitar o arroz, é preciso armazená-lo da forma correta. O recipiente, a gente deixa ele aberto, a temperatura do grão de arroz vai diminuir e aí sim a gente pode tampar. Porque assim evita a inserção de bactérias, que faz com que ele fique azedo, né? Dura no máximo 3 dias. E mais saboroso. A especialidade da Alessandra é o arroz de forno. Pode ser com carne moída, pode ser com carne em pedaços. Hoje eu vou fazer com frango, porque realmente eu estou aproveitando o frango e o arroz. Além do frango, ela usa azeitonas pretas, pimentão, ervilha e temperos. É meio assim, o que tiver na geladeira. Qualquer coisa pode ir no arroz. Qualquer coisa, fica maravilhoso. Quando a gente fala de benefícios do arroz ao forno, depende do que é colocado junto com esse arroz. Se você colocar verduras, legumes, vai ficar melhor esse arroz. Versátil e prático. Eu já vou aproveitar o arroz de ontem. Então eu só vou jogar os temperos, o molho, colocar no forno, é questão assim, de 20 minutos. Numa travessa, a Alessandra mistura os ingredientes e espalha bem. O que tem nesse molho que você... O molho também foi sobra. Tudo eu aproveito na minha geladeira. Então eu peguei o frango de ontem, já deixei pronto também, eu só esquentei mussarela no meio. Mais uma camada de molho e mussarela para gratinar. Quanto tempo mais ou menos no forno? 10 a 20 minutos. É questão de esquentar mais o molho e derreter a mussarela. É de dar água na boca. Só falta provar. Muito bom.
de casa tem que se virar. Existem outras formas de reaproveitar a comida que sobrou. Para a dona Edna, o bolinho de arroz é uma viagem no tempo. A senhora comia bolinho de arroz quando era criança? Demais. É? Sua mãe que fazia? Minha mãe, minha nona. É só sobrar arroz que... Eu trituro ele um pouco e a gente prepara para poder estar fazendo um bolinho de arroz. É muito prático, né, gente? Ó. Depois do arroz ser triturado, é hora de juntar ao ingrediente principal alguns itens. Cebola, salsinha, cebolinha, ovos e farinha de rosca. Vai mexendo tudo aí. Vai mexendo até ele dar uma incorporada, né? Pode estar colocando um pouco de leite, tá? Para finalizar a receita e o bolinho crescer, dona Edna coloca fermento em pó. Esse bolinho você pode estar acrescentando também carne moída, frios, picadinho. Cada um faz a sua moda. Cada um faz a sua moda como gosta, né? Enquanto isso, dona Edna vai montando os bolinhos de modo artesanal. Pode estar fazendo com a colher. Olha que chique! Não é pra ficar, não é pra pôr a mão na massa, no arroz. Não é pra pôr a mão na massa. Olha, ó, já tá no ponto, tá? Tá dourado já, Tá né? bem douradinho. Tem uma alta concentração de carboidrato. Então é interessante usar, junto com a farinha de arroz, outras farinhas que deixem esse bolo um pouco mais integral. Por exemplo, farinha de chia, flocos de quinoa. E chegou a hora. O melhor jeito de comer o bolinho de arroz é assim, pegando ele, assim, ó. Vamos lá, suspeita. Ó. Não é crocante? O alimento é tão versátil que pode se tornar a estrela de vários preparos doces. A chefe Juliana vai ensinar 2 sobremesas que têm o arroz como ingrediente principal. A primeira delas é esse bolo. Ela usa o arroz cru, mas com um detalhe. A gente coloca à noite esse arroz aqui para deixar de molho. Quanto tempo tem que ficar de molho? 8 horas, em média. Pelo menos 8 horas? 8 horas, então, para deixar o grão mais molinho. Além do grão, a chefe mistura leite, óleo de canola, ovos, açúcar, coco ralado e queijo parmesão. Bate tudo no liquidificador. O fermento é adicionado só no final. Ela despeja tudo numa forma untada e leva ao forno médio por 35 minutos. A receita é uma opção para as pessoas que têm intolerância ao glúten, já que não leva farinha de trigo. A receita do arroz doce também é bem simples. Os primeiros registros do doce são do século VI. Ele teria surgido na Índia, onde o uso do leite e de cereais é bem comum. A mistura chegou na Europa no século XIII e, com a ajuda dos portugueses, ficou famosa no Brasil. Por aqui, ganhou o acréscimo da canela. Para esta receita, a chefe utiliza leite, água, arroz cru, açúcar, mais a canela em pau. Depois de 20 minutos fervendo em fogo baixo, ela acrescenta o leite de coco, o coco ralado e o leite condensado. A gente vai deixar aqui 5 minutinhos para finalizar e aí pronto, a gente já pode retirar do fogo. Mas atenção, essa mistura é rica em carboidratos, pode fazer mal aos diabéticos e às pessoas que estão de olho na balança. E o arroz doce pode ganhar coberturas que vão muito além da canela em pó. Pode ser paçoca ou até mesmo só o amendoim triturado em cima. Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim que acendeu o que sou. É difícil dizer o que é mais marcante, a voz ou a canção. Que maravilha! Tetê, quando foi que você descobriu, assim, esse agudo que você podia ir tão alto, assim, na infância, na adolescência? Na adolescência, escutando os pássaros lá na minha terra, né? O José, como sempre, no fim da semana.
TT Espíndola é natural do Mato Grosso do Sul, terra que inspirou boa parte dos 16 discos gravados ao longo de quase 40 anos de carreira. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim, no céu olhar. O novo trabalho traz canções inéditas. E tem orvalho e brilha como um sonho. Esta disposição da cantora e o bom humor tem um segredo: o arroz integral. Ele contém a maior quantidade de nutrientes e de proteína comparado, por exemplo, ao arroz branco. Tem o germe íntegro, ou seja, nesse germe você tem o complexo B, tem magnésio, fósforo, manganês. Eu cozinho meu arroz integral numa panela de barro. Ah, não. É, porque aí chega uma certa hora quando está quase terminando a água e eu desligo e abafo. E que tal aproveitar tantos nutrientes em uma combinação pra lá de famosa, hein? O Aldo vai trazer pra gente arroz integral. Vamos ver o que vem acompanhar. Oi, Aldo. Ó, eu fiz um prato aqui que a gente pode até chamar de Brasil. Brasil, Um prato brasileirinho aí, ó. O arroz integral, o filé, que pode ser qualquer outra carne também, e o feijão. Mas se você não é muito fã do arroz assim, a nutricionista dá uma dica. A gente pode colocar uma erva, um manjericão, uma hortelã junto, que dá um outro sabor para esse arroz. Cozinhar tudo junto. No final do cozimento, colocar limão, dá um outro sabor para esse arroz integral também. A afinação pode ser de passarinho, mas o apetite... TT saboreia o prato com gosto. Eu vou com meu bodoque caçar estrelas no meio da noite. E aí, vocês estão com fome vendo essa reportagem? Sim. É, porque eu também estou, viu? Vendo essas delícias aí da culinária. No início da reportagem, mostrou lá a culinária japonesa tão tradicional, né? Ganhando espaço cada vez mais em todas as cidades do Brasil. Veio para ficar. Todo mundo, no início, fala... Ai, não gosto, peixe cru, não vou gostar, não consigo nem engolir. Depois que prova, vicia, né? Vicia, com certeza. Culinária japonesa é uma vilã, Dani, se a gente não tomar cuidado. Porque tem lá o arroz branco, né? Se a gente não tomar cuidado, na verdade, acho que tudo acaba sendo... Tudo que é excesso, né? Tudo que se é excesso torna vilão. Se torna vilão, com certeza. Mas tem os opcionais legais que dá pra gente adaptar, né? Dentro dessa culinária, com certeza. Você pode comer ali uma preparação com arroz, não tem problema, mas tomar cuidado com a quantidade. Eu sempre oriento os pacientes também a dar preferência ali pros peixes crus mesmo ali, isolados, sem o arroz. Tomar cuidado com os temperos também, porque além ali do arroz que a gente fala do carboidrato, também tem a questão do sódio. E tem muita fritura também. E as frituras. O shoyu, na verdade, tem muito sódio, né? Exato. Então, assim, vai para um rodízio, opte pelas coisas saudáveis, né? Claro. Realmente o peixe cru, que é da culinária japonesa, né? Com certeza. Então, escolher essas proteínas e não se atentar tanto ali à quantidade de arroz, acaba sendo melhor. Mas não que você não possa comer, claro que você pode também comer. Tudo com limite, né, gente? Mais uma pergunta aqui. O Ernilton, do Ceará. Ao invés do arroz, qual alimento, então, devo substituir no cardápio do dia a dia? Tem uma opção bacana? A gente tem várias fontes de carboidratos bons que a gente pode estar consumindo na nossa rotina alimentar que podem substituir o arroz, sim. A gente tem a mandioca, a mandioquinha, a batata doce, o inhame, a abóbora, né? Até, por exemplo, se a gente quiser, de vez em quando, substituir por um macarrão integral, né? O arroz, dá para fazer essas substituições, sim, com certeza. Mas, claro, sempre se atentar à forma de preparo. Então, tanto a mandioquinha, sempre cozida ou assada e não frita, evitar as frituras de forma geral. Dani, temos mais uma pergunta aqui, mais um diabético, querendo saber, então, sobre o arroz integral. O arroz branco você disse que não pode. O integral está liberado? Você responde daqui a pouco. Rapidão aqui, porque já estamos quase terminando o programa. O arroz integral, então, para quem é diabético, pode ou não também?
Pode em quantidades, lembre, menores quantidades, sempre com uma orientação profissional para avaliar o seu caso, para ver o quanto é recomendado, em qual período do dia seria melhor você estar consumindo, com certeza. Então, tomar cuidado, mesmo sendo integral, tem que tomar cuidado, porque ele tem um certo impacto sim na sua glicemia, com certeza. Menor que o branco, mas ele ainda tem. Então, tome cuidado e sempre busque uma orientação profissional. Gente, chegando mais perguntas aqui, não dá tempo de responder, mas olha só, temos o Instagram da Dani, quem quiser aí adicioná-la, começar a seguir a Dani. A Dani eu acompanho também, o Instagram, ela posta aí várias dicas do dia a dia. Nutricionista Daniela Briese, é isso né, mesmo, Dani? certinho. Anotaram? Comece a seguir, manda aí o direct pra Dani, fazendo a sua pergunta, que certamente ela vai responder. Muito obrigada, gratidão por mais uma vez você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Maria. É sempre muito bom estar aqui conversando. Não fiquem bravos comigo. A hora que eu falei, vou mostrar a foto no próximo bloco, o produtor entrou aqui e falou assim, você tá louca, Marielle, não dá tempo. Ok, inicio amanhã com a sua foto, se você mandou, ok? Desculpa, mas amanhã, olha, começo mostrando você. Um beijão e até amanhã. Ah, amanhã tem Copa do Mundo, hein? A gente vai acompanhar. Estaremos aqui às 11h30. Super beijo, fui!